Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e vocês nos acompanham sempre pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta, numa programação 24 horas e também pelo canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E vamos falar hoje sobre o programa Acadêmicos no Legislativo, um programa que foi implantado pelo gabinete do vereador Gabrielzinho, que é um dos nossos convidados hoje, e no primeiro bloco do programa vamos falar também com o Felipe Feijó de Barros, ele que é estudante de Administração Pública da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Obrigado pela sua presença também. Vereador, eu gostaria já de começar perguntando para o senhor da onde surgiu a iniciativa de se criar esse programa Acadêmicos no Legislativo e se ele já vem trazendo resultados dentro do seu mandato. Olá, Fábio, olá todo mundo. Realmente, é um programa que a gente idealizou tentando fazer essa conexão entre o Poder Legislativo e as próprias universidades, trazendo que a gente possa botar um pouco da experiência nossa aqui na prática, pegando também a questão da teoria por parte dos estudantes, trazendo novas ideias, para que eles pudessem, dentro daquilo que eles estudam na sala de aula, traçam essas expertises também, essas ideias para dentro do Legislativo, que a gente possa daí em conjunto propor alguns projetos, algumas ações que sejam em benefício da nossa cidade. Inclusive esse projeto, ele começou no ano passado e desse projeto a gente teve um projeto de lei aprovado, que foi o projeto de instituição de política de dados abertos no município de Florianópolis. Então foi um programa feito na época pelos acadêmicos, tanto a Isa Balsa quanto o Thiago Duarte, que eles acabaram vindo com essa ideia, que já existia em tramitação no governo federal, e a gente conseguiu ser aqui. Então eles foram um dos coautores também, e isso a gente vai implantar agora, que vai acabar sendo uma ferramenta a mais de transparência e controle social aqui no município de Florianópolis. Ô Felipe, você está em que fase lá na UDESC? Olha, eu tô terminando já, tô quase tá terminando na fase final. Tô fazendo algumas matérias. Como é que você chegou para sabendo desse programa e participar? Eu acompanho ali bastante os e-mails da UDESC, que tem várias oportunidades, e assim que eu vi esse programa, eu li qual que era a proposta dele, como que ele funcionaria, eu já fiquei bem interessado na hora, porque é uma oportunidade que a gente tem, assim, de vivenciar essa prática, né? Então, foi muito interessante, está sendo muito interessante participar desse programa, porque é algo que até com esse projeto que a gente está para desenvolver, quem sabe a gente consiga até entregar algo para a cidade, né? Então é algo que vai marcar a gente, a nossa carreira, e que está iniciando agora, e já é algo espetacular de participar. Então dentro do projeto vocês estão participando de um estágio, digamos assim, são 6 isso. meses, é isso? São 6 meses vocês ficam São aqui. 3, 4 meses mais ou menos, e a gente vem toda semana, fizemos algumas visitas, e aí primeiro a gente teve toda a apresentação da casa, né? Conduzida ali pelo pessoal do gabinete, e agora a gente está nessa etapa de desenvolver um projeto aí. Então vocês vieram primeiro na parte de conhecimento de como funcionava o sistema do Legislativo, e a partir daí vocês finalizam com a construção de um projeto de lei. Exatamente. Então é um trabalho completo, praticamente. Sim, a gente conhece a casa, vê como é que funcionam os processos, a gente já começa a entender o que dá para fazer, o que não dá, o que é mais difícil de fazer. Em termos de currículo, isso conta no currículo de vocês? Cara, isso eu acho espetacular, tu ter ali, poder dizer que já participou de um programa desse, de vivenciar, antes mesmo de acabar o curso, já de ter algo muito prático ali, de vivenciar um campo, querendo ou não, o Legislativo é uma das áreas principais aqui no curso de Administração Pública, né? A gente estuda muito isso, então é algo muito bacana da gente conseguir ter e poder contar. Eu espalho para todo mundo que eu estou fazendo isso, porque eu acho um programa muito legal de participar e é algo que a gente pode impactar realmente, né? Vereador, a administração pública, ela deveria ser uma coisa primordial dentro da política, né? Os candidatos, as pessoas que acabam tendo essa vaga de vereador, eles deviam conhecer um pouco mais da administração pública, porque vocês lidam, além da fiscalização da própria prefeitura, vocês lidam diretamente com servidores públicos aqui dentro da casa e com várias demandas que são relacionadas a isso também, né? Com certeza. Eu acho que deveria ser uma obrigatoriedade, pelo menos ter noções básicas de administração pública. Acho que a partir do momento que a gente
tem pessoas que são capacitadas para exercer, seja no nível de assessoria ou seja no nível de parlamentar também, acho que isso é primordial, até porque a gente vai conseguir trazer aquilo que é feito, o que é estudado no âmbito acadêmico, trazer para a realidade do município. Por exemplo, questão de accountability, questão de orçamento público, que muitos vereadores acabam não tendo a mínima noção do que se trata de orçamento público, sendo que é de nossa responsabilidade, por exemplo, determinar para onde que vai ser alocado determinado recurso, em qual área que vai ser impactada, qual área que vai ser menos impactada, da onde que vai poder tirar, e além de tudo, projetos importantes. Não adianta o vereador tem mudado muito, tem evoluído muito a política nesse sentido. Antigamente, o vereador era um prefeito do bairro, onde resolvia obrinhas. Na verdade, o vereador não faz, isso aí não é de responsabilidade do vereador. A responsabilidade do vereador, sim, é fiscalizar o executivo, como tu falou, e também propor projetos importantes, de a gente não ficar atendendo só na questão do varejinho, de ficar concedendo medalha, ficar instituindo dia de não sei o quê. Acho que não é essa prerrogativa, não é isso que a sociedade espera de um parlamentar. Então, a gente, sim, tem que ter projetos de política macro, como questão de transparência, atacar problemas como mobilidade urbana, a questão da educação, não só simplesmente construindo creche, mas também verificando questão de política pública para poder incluir as crianças no ensino, seja ele no básico, seja ele no fundamental. Então, tudo isso a gente vai verificando que só a partir do momento que a gente tem uma qualificação de um profissional, de uma pessoas qualificadas, que a gente vai conseguir implantar isso no mandato. Felipe, entre a teoria e a prática, teve alguma coisa que te espantou mais, alguma coisa que você achava que era de uma forma e quando chegou aqui viu que era de outra? Não, na verdade, quando a gente aprende ali a teoria na UDESC, mas a UDESC tem bastante prática, então os professores eles têm muita vivência, eles conseguem passar para a gente assim, bastante como que é o processo, como que é a realidade. Então não é algo que fica só no imaginário, assim. Claro que a gente estando aqui toda semana, vivenciando, a gente consegue perceber algumas coisas outras, mas acho que o macro, a universidade está conseguindo passar isso também. O programa só ajuda a gente a comprovar isso, né? A conhecer melhor e aprofundar isso, mas acho que a teoria e a prática elas não estão tão distantes assim. Então acredito que... Não teve nada muito não, assim, fora daquilo que surpreendeu, assim, não. Só coisas do cotidiano ali, do trâmite mesmo, que a gente vai conhecendo, né? Mas, que é mais burocrática, né? A parte mais burocrática. Para você que está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, nós estamos com o programa Sala de Visitas. Estamos falando sobre o programa Acadêmicos do Legislativo, uma iniciativa do gabinete do vereador Gabrielzinho, trazendo estudantes de universidades para conhecer aqui o trabalho, né, do Poder Legislativo da capital catarinense, como os vereadores formulam e fazem as leis do começo, do princípio da criação até a votação dela em plenário. E nós tivemos a oportunidade de, além do Felipe, que hoje está com a gente aqui no programa, a gente acompanhou alguns vereadores, alguns alunos que vieram sentir um pouco de como funciona o dia a dia dos vereadores, e a gente teve a oportunidade de entrevistar eles aqui na Câmara de Vereadores, no momento em que eles estavam aqui praticando, né? Colocando em prática aquilo que eles aprendem em sala de aula. Nesse primeiro bloco, a gente vai trazer 2 entrevistas que a gente conversou com eles e para vocês entenderem um pouquinho mais qual é o sentimento, o que trouxe eles para a Câmara de Florianópolis e o que eles estão esperando desse projeto desenvolvido aqui pelo vereador Gabrielzinho. Acredito que hoje, né, devido a essa situação política, essa atual conjectura que vivenciamos, muitos jovens como eu e meus companheiros aqui presentes sentem essa vontade, esse anseio em participar da vida política. E quando nós avistamos essa primeira oportunidade, olhamos justamente como uma abertura de portas, né, à entrada desse mundo, ou só mesmo uma experiência para vivenciar, saber o que se passa no mundo político. Então, por eu estar fazendo aquilo que eu gosto, a minha paixão, minha meta, meu objetivo de vida, eu me sinto extremamente realizado e, sem dúvida alguma, vai ser uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. A mulher ainda ela é pouco
votada e pouco vista, né, no cenário público, no cenário da política, e isso foi um objetivo também. Desde pequena, isso é uma vivência minha política, e eu queria conhecer o procedimento de como funciona, e a gente vê que a teoria também é um pouco diferente da prática, né? E que vivenciar isso daqui é muito importante e que muitas outras pessoas pudessem ter a oportunidade de vivenciar o que a gente vivencia aqui. Está aí o depoimento desses dois alunos, o Matheus da Rosa e também a Samanta Machado da Silva, os dois que fazem administração pública lá mesmo na UDESC, são teus companheiros de curso, sim, né? Sim. Não sei se estão na mesma fase, mas aí os dois primeiros depoimentos que a gente teve também essa oportunidade de sentir o que eles estavam achando desse programa realizado aqui na Câmara. Vereador, o senhor disse que já teve projeto aprovado por esses vereadores aliás, por esses estudantes que se tornaram, entre aspas, vereadores pelo menos durante 6 meses. A escolha parte deles, da iniciativa do conteúdo dessa lei? Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente faz um edital de seleção, a gente divulga nas universidades, a gente faz toda a política participativa entre os centros acadêmicos, o nosso pessoal do gabinete também, tem o Rafa, que é chefe de gabinete, que ele acaba fazendo essa parte de coordenação, junto com o Vini também, e na época, no ano passado, por exemplo, tinha a Mônica, tinha também a questão da Nathalie também, que cuidou dessa parte de organização. E a gente faz tudo em conjunto, na verdade. O que a gente faz? A gente, como falado aqui, a gente apresenta primeiro como é que funciona a estrutura, não adianta só simplesmente chegar, apresenta o projeto de lei, sim, sendo que não sabe como é que funciona toda a logística. Então, eles aprenderam toda a parte da logística, como é que funciona a comissão, quais são os trâmites, verificaram, tiveram uma aula também com o Alfredinho, que é o diretor legislativo, explicando também toda a situação. Então, aí, a partir daí, a gente em conjunto, tanto o nosso pessoal, quanto o pessoal dos acadêmicos, a gente acaba passando uma tarefa. Vocês verifiquem, de repente, uma ideia. O que vocês têm de ideia? E dessas ideias surgem várias possibilidades. Então, eles trazem várias possibilidades. Aí sim a gente compila aquelas situações, verifica o que a gente dá para aplicar, o que é de competência do legislativo, o que não é de competência, o que pode ser encaminhado como forma de indicação ao executivo, o que pode ser encaminhado ao governo do estado, o que pode ser aplicado através de projeto de lei. E dentro dessas conversas, dessas reuniões que a gente faz, desses encontros semanais, surgiu algumas ideias, como aquela do ano passado, que foi a Instituição de Política de Dados Abertos, agora 2 novas aí também que o pessoal vai apresentar. E são essas 2 novas, nesse primeiro bloco a gente vai falar de uma delas, isso, que são esses critérios de sustentabilidade para edificações públicas municipais. Basicamente, o que significa isso? O que vem de conteúdo dentro desse projeto de lei? Então, esse projeto a gente pensou, por conta da questão de sustentabilidade, querendo ou não, está sempre em pauta, sempre sendo discutido. E tem várias áreas que já tem bastante atuação, seja de coleta de lixo, de agricultura, coisas nesse sentido. Mas também um ponto que é muito importante é a questão das próprias edificações. Os prédios em si podem ser sustentáveis, de reaproveitar a água, de ter uma melhor iluminação, de aproveitar mais a luz do sol, de ter áreas verdes, energia solar. E isso, querendo ou não só é sustentável, de não afetar o meio ambiente, como também ajuda a economizar os próprios gastos do prédio em si. Então, por exemplo, se a prefeitura tiver que construir uma creche ou um posto de saúde ou qualquer outro prédio executivo, algo nesse sentido... que já venha nesse caminho. É muito interessante que já venha com essas condições mínimas assim, para garantir que tenha essa sustentabilidade, para garantir que seja mais econômico e que seja mais socioambientalmente responsável, né? Teve uma creche na Costeira que foi construída mais ou menos assim, né, vereador? Isso, foi a primeira creche que já foi construída nesses moldes, com 100% sustentável, com iluminação de LED, com questão do telhado verde, então tudo isso já foi implantado, mas não por obrigação, mas sim por uma boa intenção do gestor municipal, o que não deveria ser feito por boa gestão, deveria ser uma obrigação realmente. Aliás, deveria ser uma lógica de gestão, isso, mas infelizmente não é, salvo se fizer por força de lei, infelizmente. Então, até recentemente, a gente passou por uma das maiores crises hídricas aqui na Grande Florianópolis, a falta de abastecimento de água, então vários locais sem água, inclusive a Prefeitura Municipal emitiu um decreto para fazer a racionalização dentro das unidades de ensino,
Só que se a gente tivesse uma reutilização dessa água da chuva, não precisaria ter esse decreto. Por exemplo... Quantos alunos são por semestre? Aqui no Acadêmicos? Isso. Então, o ano passado a gente teve 4 e esse agora estamos com 6. 6. E aí, para esse teu projeto, todos os 6 se envolvem ou vocês separam? Não, então, a gente teve várias ideias, na verdade. A gente chegou ao todo de umas 6, 7 ideias, todas muito boas. Só que para a gente conseguir desenvolver, produzir algo realmente com qualidade, a gente separou em dois grupos, né? Então, o nosso grupo está fazendo sobre essa questão das edificações sustentáveis e tem um outro grupo que vai ser falado depois, né? Depois no próximo bloco. Que é sobre a questão do amparo às mulheres. E o Matheus ou a Samanta são do teu grupo ali? Não? O Matheus... que apareceram? Não, o Matheus é do meu grupo e o Felipe Pérez também, que é o vai nosso vir colega. no próximo bloco também, que a gente vai ter também outros depoimentos no próximo bloco, a gente vai falar sobre esse mesmo assunto, né? Mas também a gente vai ter outros depoimentos de outros alunos que estão participando desse projeto. Eu até queria tirar um pouco mais de dúvida contigo, porque esse é um projeto muito complexo, né? Esse projeto de lei, porque a gente vê assim, ó, a gente fala dos prédios novos, mas a gente sabe que Florianópolis tem muitos prédios antigos, né? E como se adaptar a isso? Isso está dentro da lei? Como é que então, uma obrigatoriedade ou não? Esse era um dos pontos que a gente estava vendo também, porque tem muito prédio, às vezes, ou que está abandonado, ou que às vezes é utilizado parcialmente, então é algo que a gente ainda está estudando. A nossa intenção, principalmente, é a questão dos novos e de reformas, né? Mas a gente não pode chegar e obrigar a prefeitura a reformar todos os prédios que ela tem hoje, e assim, é algo que tem que ser um pouco mais estudado, mais ao longo do tempo, mas sim, a ideia é que o máximo que der, que a gente conseguir incentivar essa situação, essa mudança. Até porque, a gente até propôs um projeto no início do mandato, que seria a reutilização, instalação de captação de água da chuva nas unidades de ensino, só que como vai gerar custo para as unidades que já existem, poderia não ser competência do Legislativo, e sim de competência do Executivo. Mas nada impede que a gente faça uma indicação ao Executivo Municipal para que faça um planejamento, um plano para a adaptação das unidades antigas, já existentes. É óbvio, aquelas que são totalmente, que não tem, que a gente sabe que tem muitos prédios antigos, que não tem nem habites, às vezes, vamos dizer assim, a dificuldade de fazer é mais complicada. Só que naquelas que existe a possibilidade, a gente fazer um planejamento a curto, médio prazo, para que a gente possa ir gradativamente fazendo uma cidade cada vez mais sustentável, tanto social quanto econômica, quanto ambientalmente. Felipe Feijó Dutra de Barros, estudante de Administração Pública da UFGS, a gente agradece a tua participação nesse primeiro bloco aí, para explicar um pouquinho de como é que tem sido a participação de vocês, que é importante também, e a produção desse projeto de lei. Como é que está o encaminhamento? Está perto de terminar? Tá. Nossa intenção é já conseguir, agora nas próximas semanas, já terminar e colocar os trâmites para frente para chegar. Se não for votação esse ano, mas pelo menos o ano que vem. Sim, pelo menos já começar a ser aproveitar estudado, que o Gabriel ainda está na casa, né? Porque ninguém sabe o que pode acontecer na sequência. O Gabrielzinho sempre volta. Tá aí o Gabrielzinho. Para você que está chegando agora ou está acompanhando a gente aqui na TV Câmara de Florianópolis, esse é o programa Sala de Visitas. A gente está nesse primeiro bloco aí falando sobre o programa Acadêmicos no Legislativo, recebendo o vereador Gabrielzinho, ele que está trazendo esse programa para dentro da casa, né? Trazendo os estudantes das universidades para conhecer um pouco mais do trabalho e quem sabe até formular projetos de lei. E no segundo bloco a gente vai continuar falando sobre isso. Vamos falar de um outro projeto de lei que está sendo feito dentro desse programa aí dos Acadêmicos do Legislativo e vamos conhecer também mais alguns depoimentos desses alunos que estão vindo aí praticamente todas as semanas e conhecendo o trabalho do Poder Legislativo da capital de Santa Catarina. Fique com a gente, os canais 61.4 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET. Rapidinho a gente já volta. Muitas pessoas desejam formar uma família. Para quem decide adotar, o primeiro passo é procurar a vara da infância e juventude no município onde reside. Depois, começar a reunir a documentação necessária. Um dos documentos solicitados é uma petição de inscrição para adoção, que pode ser feita sem a necessidade de um advogado.
O próximo passo é a participação dos pretendentes no curso dirigido aos interessados em adoção. Posteriormente vai ser feito o estudo social, onde a gente vai estar conversando com essas famílias, né, para poder estar definindo o perfil que eles desejam que a criança tenha, idade, etnia, com alguma demanda ou não de saúde e outras características também que a gente acaba trabalhando com esses pretendentes. E nesse estudo social também a gente usa como um dos instrumentos a visita domiciliar. Depois do curso preparatório e da intervenção do serviço social, os pretendentes são submetidos a uma avaliação aqui no setor da psicologia. Feita essa avaliação, a gente gera um laudo psicológico que vai para o nosso sistema e dali vai ser encaminhado para o Ministério Público, que o Ministério Público vai poder avaliar se todos os passos foram seguidos e daí encaminhar para o juiz fazer a sentença. Uma vez dada a sentença pelo juiz para a habilitação dos pretendentes, eles vão ser registrados no Cuida e automaticamente, acredito que em 24 horas, eles também estarão disponíveis no Cadastro Nacional da Adoção. A partir desse momento, o candidato fica esperando aparecer uma criança ou adolescente compatível com o perfil escolhido. Quando surge alguém, a vara entra em contato para avisar. O pretendente então conhece o histórico daquele que será adotado e, se tudo estiver de acordo, eles são apresentados. Na sequência, é conversado com a criança ou adolescente para ver se deseja continuar com o processo. No início do processo de adoção, é concedida a guarda aos adotantes. A partir desse momento, a criança passa a morar com esses adotantes e goza de todos os direitos previstos como se fosse um filho. E a partir desse momento também inicia o estágio de convivência com a participação e o acompanhamento da equipe técnica do fórum, onde vai se procurar avaliar se a criança mantém os vínculos, está criando vínculos com os pretendentes e com isso verificar se a adoção está sendo bem sucedida. Estando bem sucedida, estando presentes esses vínculos bem formados, é proferida a decisão, a sentença de adoção e a partir desse momento a criança se torna filho dos pretendentes. E nessa hora, nasce uma nova família. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sala de Visitas, aqui pela TV Câmara de Florianópolis, sempre pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta, numa programação exclusiva 24 horas aqui da TV Câmara e também pelo canal 16 da NET, na TV por assinatura, aí sim compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Estamos falando hoje sobre o programa Acadêmicos no Legislativo, idealizado pelo gabinete do vereador Gabrielzinho, que está com a gente aí já desde o primeiro bloco, falando sobre a criação desse projeto e também como é que ele tem sido desenvolvido já desde o ano passado aqui na Câmara de Florianópolis. E nesse segundo bloco a gente já quer agradecer a presença da Vitória Igarçaba Kovalchuk, ela que é estudante de Direito na Unisul, a Universidade do Sul do Estado de Santa Catarina. Também fui estudante lá, obrigado pela sua presença. E eu quero já, de imediato, começar com você, para a gente poder entender um pouco mais o que uma estudante de Direito veio fazer dentro desse projeto que foi idealizado aqui na Câmara. Na verdade, desde o começo do meu curso, eu já faço parte de representatividades estudantis. Então, eu fui líder de turma, hoje eu sou vice-presidente do centro acadêmico e eu achava muito importante estar inserida nesse meio, para eu conhecer como acontece realmente num âmbito maior do que o meu dentro da universidade.
Então aí tu tivesse já tens um pouco desse sangue da política por muito. estar num centro acadêmico que mexe muito com isso dentro da universidade. Exatamente. E a partir daí surgiu essa oportunidade melhor ainda na prática de vir conhecer como é que funcionava. Exatamente. E como é que foi essa tua reação quando chegou? Eu tô apaixonada. Eu já gostava muito de política e hoje eu entendo a complexidade que ela traz e o quão importante ela é para a sociedade, para cada um entender como ela funciona. Interessante, né, Gabriel? A gente falou com estudantes de administração pública e agora uma estudante de direito. Então, são várias áreas que englobam essa situação de você chegar, quem sabe, um dia ser vereador da cidade, né? Com certeza. Eu acho que a vivência teórica, tanto no curso de administração pública, eu sou formado em direito também, sou advogado por formação, e isso também me ajudou muito na minha atuada como vereador, porque a gente lida com um projeto de lei, verificar a questão de constitucionalidade, verificar se a matéria é ou não constitucional, o que a gente pode aplicar através de emendas, isso mais voltado à questão legal do processo legislativo, além, é claro, de abrir a mente, na verdade, porque o curso de Direito, ele te forma, além de tudo, forma como cidadão. Acho que tu abre a tua mente de uma forma que tu consegue abranger a questão macro. Então, isso é interessante. Então, por isso que acho que é importante também a gente ter o auxílio de estudantes também do curso de Direito. A gente até abriu também para o pessoal de jornalismo, porque acho que um gabinete ou um mandato, ele deve se abranger por várias áreas. Eu acho que não só a administração pública, mas também questão de direito, questão de jornalismo. Acho que tudo isso ele vai agregando para que a gente possa construir, sim, em conjunto, projetos mais interessantes aí para a nossa cidade. Vitória, você está em que fase lá no Sul? Estou na sexta fase. Sexta fase. Tu já chegou a levar para dentro do teu curso essa experiência, assim, de conversar, de tirar alguma dúvida com algum colega? Como é que... Eu acho que a questão do centro acadêmico ela é totalmente influenciada pela minha experiência aqui dentro da Câmara. Hoje eu consigo ter um tato mais fácil com as pessoas pelo que eu estou aprendendo aqui dentro. Então a gente consegue sempre aplicar o que a gente aprende aqui na universidade. Por que a escolha do curso de Direito? O que te levou? Eu acho que o Direito, por mais clichê que possa parecer, ele é um dos cursos que pode realmente trazer uma mudança se a gente souber trabalhar com ele. Aqui dentro da casa, você conheceu a estrutura, você teve essa oportunidade agora de estar formulando um projeto de lei também. O que te agradou mais e o que para ti, de repente, foi uma surpresa negativa dentro daquilo que tu já está vivenciando, assim? Eu acho que, para mim, a surpresa negativa é que eu acho que os vereadores, por estarem tão próximos da população, eles deveriam ter mais estrutura para trabalhar. E o que eu mais gostei de aprender aqui dentro foi a tramitação dos projetos de lei, porque na faculdade a gente aprende sobre constitucionalidade, tudo isso, mas como é na prática é muito mais complicado e só aqui você consegue entender como funciona. Vereador, o senhor disse que no primeiro, acho que essa é a segunda participação, né, do projeto, é a segunda fase, já estamos... o segundo ano. Segundo ano. No ano passado, o senhor chegou a fazer os 2 semestres ou foi um semestre só? Foi um semestre. E agora, esse ano, já utilizou os 2 semestres? Não, um só. Sempre o segundo semestre, então. E dentro desses 2 semestres, o senhor já trouxe aqui para dentro mais de 10 estudantes de universidades. Como é que as pessoas podem fazer para poder chegar até o programa, conhecer esse programa? Existe uma cota, só pode até determinada quantidade, as pessoas têm que se inscrever, elas têm que participar de algum formulário, porque de repente as pessoas ficam em dúvida, né, dizendo, pô, mas eu não faço o curso de repente que seja adequado àquilo, ou existe um curso especial para poder participar? Como é que funciona? Então, assim? Na verdade, o programa em si, ele é feito anualmente e a gente tem um edital onde a gente encaminha para as universidades para poder se inscrever. Então, a gente botou comunicação social, jornalismo, direito e administração pública. Então, eram os 4 cursos. A gente, até por questão de espaço, tudo, a gente não consegue trazer muito mais gente nesse sentido. Porém, a questão do programa é mais uma questão formal. Acho que quem tiver ideias, quem tiver propostas interessantes para a nossa cidade, eu acho que o nosso gabinete está sempre aberto. Acho que é nosso papel, a gente tem ido várias vezes também lá na própria, até contato mais com a própria UDESC, a ESAG, a gente tem feito debate com alunos, roda de conversa, explicando sobre qual é o papel do vereador. Inclusive, recentemente, aqui na Câmara,
teve um painel de conversa com o professor Leonardo Sec, que é pró-reitor da UDESC, e trazendo alunos também. Justamente a gente foi interpelado por N situações, desde de como é que funciona o processo legislativo, até também como é que funciona a questão das votações, a questão de composição política, e tudo isso atiça, na verdade, a curiosidade dos alunos. E vários questionamentos que acho que a partir do momento que tu assume um cargo público, na verdade, a gente tem essa responsabilidade de ser transparente. Tu pode até concordar ou discordar de mim em determinados assuntos, o que é normal e faz parte da democracia. Agora, é responsabilidade nossa a gente passar o porquê que a gente votou daquela forma, por que a gente ajuda aquela situação, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Então, a gente tem que ser o mais transparente possível. E a gente tem feito isso aí. Então, desde conversa nas universidades, conversa também em colégios, para a própria criança, que eu acho que a gente tem, sim, que desde o início a gente fazer esses contatos. Essa explicação de que é o papel, que queira ou não queira, é um papel de cidadania, é uma questão de cidadania. Até as pessoas, às vezes, ficam meio avessa à política, por toda a situação, por todo o rolo que acontece, muitas vezes, até mais em nível federal, mas a pessoa fica meio avessa, mas hoje o mundo vive de política, então tu tens que estar atento, tu tem que fiscalizar. Hoje com a rede social ficou muito mais fácil a fiscalização, então acho que é importante esse feedback, e todo mundo que quiser contribuir, seja com projetos, seja com ideias, seja até com críticas, o nosso gabinete, por exemplo, está sempre à disposição. E para você que está aí zapeando, né, o seu controle remoto e está assistindo o canal 61.4 da TV Digital Aberta, que é o nosso canal aqui da TV Câmara, ou o canal 16 da NET, que é compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Nós estamos hoje com o programa Sala de Visitas. Esse é o segundo bloco já do programa, onde a gente está falando sobre o Acadêmicos no Legislativo. É um programa que foi criado através do gabinete do vereador Gabrielzinho, que traz estudantes de universidades aqui da Grande Florianópolis para conhecer os trâmites aqui do dia a dia dos vereadores, inclusive com a criação de projetos de lei que podem até se tornar lei aqui no nosso município. No primeiro bloco, nós já conversamos aí e ouvimos também o depoimento de alguns estudantes da UDESC, estudantes de administração pública, e nós vamos ouvir agora também o depoimento de mais 2 estudantes que estão participando desse programa aqui na Câmara. São 2 estudantes também de administração pública que durante essa semana estiveram aqui na casa, e eu tive a oportunidade de conversar com eles para saber o que eles estão achando do Poder Legislativo aqui da capital de Santa Catarina. É muito importante para a gente ter essa experiência de vir aqui, vivenciar tudo o que acontece na Câmara, ainda mais numa questão municipal que atinge mais a nossa vida, né? Algo mais próximo a gente como cidadão, e trazer para a prática tudo que a gente vê na sala de aula, né? Que muitas vezes a gente não tem essa vivência, não tem a experiência de como funciona de fato aqui as coisas, e para a gente poder compreender como funciona o nosso município, como a gente pode ajudar, como a gente pode melhorar, e isso traz um crescimento grande para a gente como estudante. Participar aqui, primeiramente, foi fortalecer o meu exercício de cidadania. Eu consegui me aproximar mais da Câmara Municipal, conhecer a LESC, a gente conheceu os desafios de um vereador, aumentamos o nosso networking, e poder fazer parte de uma lei, para mim, é muita responsabilidade, mas é muita alegria, porque é colocar em prática todos os meus sonhos e tudo que eu tenho aprendido de teoria na minha universidade, e saber que, de alguma forma, eu posso ajudar as pessoas através da minha profissão. Tá aí os depoimentos desses 2 alunos, né, que estão estudando lá na UDESC, é o Felipe dos Santos Pérez e também a Isabela Pedroso Troio. Os 2 são estudantes de administração pública da Universidade do Estado de Santa Catarina, e é isso que eu ia te perguntar. Você chegou num grupo de 6 estudantes, desses 6, 5 são de administração e uma só de direito. Como é que foi lidar com essa turma e como é que tem sido para ti essa absorção do que também eles estão passando para ti com relação ao estudo deles? Tem sido maravilhoso. Eu conhecia muitas poucas pessoas que faziam o curso de administração pública. Foi um curso que era uma segunda opção para mim, caso eu não fizesse direito. E o pessoal é muito inteligente, é muito antenado, é muito para frente, sabe realmente o que está falando, sabe realmente sobre administração pública, mais do que quem faz direito. Então, para mim, está sendo incrível, eu estou absorvendo muita coisa. A gente só tem uma matéria sobre isso na faculdade e com eles eu estou crescendo ainda mais nessa questão. E tu também está repassando um pouquinho da tua experiência para eles, Espero né? que sim. Deixa eu te perguntar, no primeiro bloco a gente falou de um projeto de lei que está sendo já criado por um grupo, que foi dividido em 2 grupos, né?
e vocês estão criando aqui o Plano Municipal de Amparo a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica aqui em Florianópolis. Basicamente, qual é o conteúdo, o objetivo desse projeto? Na verdade, o nosso plano ele busca muito mais a capacitação da mulher do que o amparo. Claro, a capacitação já está dentro do amparo. Mas em Santa Catarina, no primeiro semestre de 2019, aumentou 40,9% as vítimas de violência doméstica. Cerca de 70% das mulheres que são vítimas de violência, que são vítimas de feminicídio, já sofreram violência doméstica anteriormente. E muitas vezes elas estão presas aos relacionamentos, não só pela questão psicológica, mas principalmente pela questão econômica, porque é o homem que mantém a casa e ela precisa se submeter a isso para ter como se sustentar, para ter como sustentar os filhos. Então, o nosso plano ele busca capacitar a mulher para o mercado de trabalho, com bolsas de estudo, com capacitação técnica, para que ela possa sair dessa situação de violência doméstica. Assim que vocês deixarem o projeto, saírem da Câmara de Vereadores, vocês vão continuar acompanhando a tramitação desse projeto? Com certeza, com certeza. Eu sou sempre ativa nessa luta pela mulher, na defesa pela mulher, como mulher principalmente. Então a gente quer muito que dê certo e que vá para frente. Pergunta que eu sou obrigado a fazer, porque para a gente, mesmo o vereador Gabrielzinho estando aqui do meu lado, como é que foi para vocês a recepção do próprio vereador Gabriel e dos próprios assessores dele, dando todo o apoio dentro desse programa? Foi muito boa, na verdade. O Rafael, que é o chefe de gabinete, inclusive ele falou que foi uma das propostas que o vereador mais gostou. E pra gente foi muito bom, porque a mulher ela é subjugada na sociedade e ter um vereador que é um representante da comunidade, que é o nosso representante na Câmara, apoiando o projeto dessa forma é muito importante. A pergunta que eu quero te fazer, como é que tu vê essa situação de nós termos na Câmara hoje uma vereadora mesmo, e agora a segunda vereadora que é suplente, que daqui a pouco também vai deixar o mandato? Não é muito pouco para 23 cadeiras aqui na casa? É muito pouco. Eu acho que cada vez mais a gente tem que valorizar as mulheres, a representatividade feminina. Eu posso votar em mulher como mulher e todo homem também pode votar em mulheres porque elas são tão capazes como qualquer um outro. E sem contar que elas são maioria Exatamente. No poder de votação e também não são no poder de eleição, né? Estão bem abaixo dos homens em termos de eleição. Mas é sempre importante, né, Gabriel, você discutir essa situação de que as leis e que o poder legislativo ele tem que estar sempre meio a meio com relação a propostas masculinas e femininas, né, cara? Com certeza, acho que isso aí é uma pauta da sociedade. Eu acho que quando fala em questão de igualdade, na verdade a mulher ela não quer, na verdade, igualdade, ela quer equidade. Acho que isso é o mais importante a gente poder discutir. A questão da equidade, a igualdade de oportunidades, que muitas vezes não tem. E realmente, a partir do momento que a gente cria mecanismos legais para poder capacitar mais essas mulheres, poder dar mais oportunidades, poder... Óbvio, é uma construção que ainda, infelizmente, a gente ainda está num mundo muito machista, que a construção questão cultural, muitas vezes. Então, a partir do momento que a gente... Mas a partir do momento que a gente cria programas, cria legislações nesse sentido, automaticamente o costume ele tende a mudar. A sociedade está mudando, ela está em plena mudança. Então, acho que isso é importante, a gente poder fazer situações de maneira transversal em várias secretarias, tanto a questão da assistência social, quanto a questão do IGEOF, que é capacitação, quanto a questão da Secretaria de Educação, Saúde, dando prioridades em atendimento, em capacitação, para poder realmente, como a Vitória falou, que muitas vezes as mulheres elas ficam com uma dependência, tanto em dependência física quanto financeira do companheiro, que quando acaba terminando, quando ela acaba tendo uma decisão de acabar com o relacionamento muitas vezes, ela está muito tempo pelo machismo fora do mercado de trabalho. E aí, às vezes, já tem uma idade um pouco mais avançada e sabe que a dificuldade de se estar inserindo no mercado de trabalho já é complicado. Então, se tu não criar mecanismos e incentivos, muitas vezes vai ficar cada vez mais complicado. Então, por isso que eu acho que é um projeto extremamente interessante. Quando a gente fala também e até porque hoje está crescendo muito a violência contra a mulher, questão de dados contra questão de feminicídio. Então, é importante a gente criar mecanismos legais nesse sentido e até a questão de política de conscientização. Eu acho que isso é o mais importante, além da questão legal, a gente criar mecanismos e programas de conscientização. Vitória Igarçaba Kowalczuk,
obrigado pela sua participação aqui no programa Sala de Visitas. Agradecemos aí essa tua vinda também dentro desse projeto que vai trazer bons frutos aqui para o nosso Poder Legislativo, e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, é uma honra estar representando as mulheres aqui. Muito obrigado. Vereador Gabrielzinho, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Sala de Visitas. Eu que agradeço aí, eu acho que essas propostas vão ser bem importantes, como falei ali, que apesar de o projeto às vezes não vinha ser aprovado enquanto eles estiverem aqui, mas com certeza eles vão estar sendo convidados, como aconteceu no Política de Dados Abertos. A gente vai estar sempre convidando aí para participar e construir junto esse projeto, esses dois projetos que vão ser tão importantes aí para a nossa cidade. Tá aí, os dois convidados de hoje do programa Sala de Visitas, aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Falamos sobre o programa Acadêmicos no Legislativo. Foi criado o ano passado pelo gabinete do vereador Gabrielzinho, trazendo estudantes das nossas universidades aqui da Grande Florianópolis para que possam conhecer um pouco mais da teoria e da prática do que acontece aqui na Câmara, inclusive aí formando esses alunos dentro da criação dos projetos de lei que, quem sabe, pode também se tornar lei aqui no nosso município. A gente agradece você que esteve com a gente acompanhando através dos canais. Anota aí, 61.4 da TV Digital Aberta, você tem uma programação 24 horas aqui da TV Câmara, e o canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Lá você tem uma programação mista, então se você zapear, colocar no 16 da NET, pode estar passando programas aqui da casa ou programas da TVAL. Além disso, todos os nossos conteúdos você encontra nas nossas redes sociais e também pelo YouTube, onde lá nós temos as nossas transmissões ao vivo. E para você ficar sempre antenado com o que acontece com os 23 vereadores aqui do Poder Legislativo da capital de Santa Catarina, você pode acessar o nosso site. Anota aí, www.cmf.sc.gov.br. Obrigado pela audiência de vocês e até o próximo programa.